Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é bom e fiel. O Senhor é bom e fiel. Eu estava aqui, quando o Senhor ele falava comigo. E o Senhor me dava uma palavra. E o Senhor dizia assim, não pare. Chega momentos na nossa vida em que nós queremos parar. Nós queremos desistir. Porque nós não vemos o resultado que nós queria na hora que nós queria. E por não ver de acordo com o que nós queremos, o nosso intuito como ser humano, nosso instinto, como gente, é desistir, é abandonar. É querer sair do barco, é querer pular fora. E o Senhor falava comigo, o Senhor dizia assim, permaneça no barco. A tempestade pode estar forte, mas permaneça no barco. Tinha uma grande tempestade acontecendo e eu não vou pregar sobre a tempestade. E Jesus estava dentro do barco. E os discípulos ali acham que Jesus não estava se importando e que ia deixar eles morrer. Só que quem é para estar dentro do barco já está. Aleluia. E se Jesus já está dentro do barco, se acalme, se aquiete, confie. Porque aquele que está dentro do barco é o mesmo que se levanta para acalmar a tempestade. Aquele que está dentro do barco é aquele que se levanta. Aleluia, para acalmar o vento e fazer a tempestade cessar. E o Senhor falava comigo, e o Senhor dizia para mim, eu sou Deus que acalma tempestade de barcos nesta noite. Tem muitos barcos que estão aqui, que estão à mercê de uma tempestade. Tem muitos barcos que estão aqui, aleluia, que estão sem destino, que estão, aleluia, no meio, aleluia, de um grande conflito. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está dentro do teu barco. E Jesus se levantará, aleluia, por esta causa. Ele se colocará de pé, aleluia, por esta causa. O que hoje está acontecendo com você, aleluia, o que hoje tem se levantado contra você, vai se acalmar, porque eu vejo a mão do Senhor, aleluia, operando. Eu vejo a mão do Senhor entrando dentro de situações para acalmar vento, para acalmar situações, para acalmar tempestade. Aleluia. Eu vejo a mão do Senhor, aleluia, parando o vento que estava revolto, os açoites que açoitaram o teu barco, porque os açoites não foi pequeno, foi açoites muito grande, aleluia, foi muita pancada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você pensava que iria morrer. Mas o Senhor te diz, mantenha calma. O Senhor te diz, respira. O Senhor te diz, confia. Porque eu, o Senhor, aleluia, estou dentro do barco. Eu, o Senhor, estou com você. E você não vai morrer. Você não vai morrer no meio dessa tempestade. O Senhor não se esqueceu de você, não. Tu perguntastes para Deus se Ele tinha se esquecido de você no meio dessa situação que você está, aleluia, passando. E o Senhor manda dizer para você, eu não me esqueci de você não, filha.
Eu não me esqueci de você não, filho. Eu estou dentro do barco. E o resultado final você já sabe. Oh, de cá, sobra darabarabás. O resultado final você já tem. Aleluia. Porque eu sou o Senhor. Aleluia. Que sustento. Eu sou o Senhor que acalma. Eu sou o Senhor que cesso. E eu estou cessando. Você pode sentir, aleluia. Você pode sentir, aleluia, a calmaria naquilo que estava agitado. Você pode ouvir o vento sendo cessado. Arabá, shekamanagá. Você pode sentir, aleluia, eu acalmando o que precisa ser acalmado. Porque eu estou entrando para acalmar, para cessar, para, aleluia, alinhar. Anagiarra sobre calabas. Porque tem coisas que vão ser alinhadas. Orabá sobre anagas. Tem coisas que vão ser alinhadas, não está alinhadas. Mas o Senhor vai alinhar. Adagasher que me anagarabá sobre onai. Eu vejo o Senhor alinhando. Remando camanagasser e abaçou. Você já foi numa estrada onde tem muitos buracos e tem aquela oscilação de altura, como se fosse quebra-moles, mas não é quebra-moles? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo como se fosse uma patroa passando e alinhando a estrada, que estava toda desalinhada. E nesta visão o Senhor fala comigo. E o Senhor diz, eu estou alinhando na vida dela, na vida dele, o que precisa. Aleluia, alinhado. Eu sou o Senhor que alinho o que precisa ser alinhado. Porque tinha muitas coisas que não estava alinhada. Mas o Senhor está alinhando. Não se preocupe com as mudanças. Assim diz o Senhor, apenas confie em mim. Não se preocupe com as mudanças. Aleluia. Assim diz o Senhor, apenas confie em mim. Porque eu sou Deus, aleluia, que trago, aleluia, alinhamento para o que estava, aleluia, desalinhado, para o que estava, aleluia, fora do lugar, diz o Senhor. Estamos ao vivo aqui, tá, irmãs, no Facebook ou no YouTube. Estamos aqui ao vivo no YouTube, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia. Eu vou só entregar essa direção, eu não vou pregar sobre isso, tá, irmãs? Eu vou só entregar essa direção aqui, que Deus está mandando. Glória a Deus. Quando o Senhor diz assim para você não se preocupar, é porque Ele está cuidando. Quando o Senhor diz para, aleluia, você não se preocupar, é porque Ele está no controle. Eu sei que é muito fácil quem não está passando dizer, não se preocupa, não, confia. Mas quem está vivendo, a gente sabe o quanto é difícil. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que tem muita gente que está aqui, que está passando por situações também. E elas estão confiando no Senhor. Porque não tem jeito, irmã. Ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neemias 6, versículo, aleluia, 3. Aí eu mandei a mensagem com o seguinte recado. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Não vou deixar este trabalho para ir falar com vocês. Nós sabemos da audácia
do inimigo, porque o inimigo, ele é audacioso. Então, a todo custo, ele tenta nos parar. Não vou pregar sobre isso, mas eu preciso só entregar para você. A resposta que você vai dar é que você não pode descer. É que você não pode, aleluia, interromper o que Deus está fazendo. O inimigo quer distrair você para poder você sair do posto, ou seja, do lugar que Deus lhe colocou. Para você se embaraçar, para você se alinhar e para você perder de completar a obra que Deus colocou nas suas mãos. O intuito do inimigo aqui era fazer Neemias se distrair com mentiras, com falácia, com levantes, para que ele parasse o que Deus tinha colocado no coração dele. Porque o que o inimigo quer, irmãs? O inimigo quer parar aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, para nós não fazer a vontade de Deus. E tem muitas pessoas que o Senhor me mostra aqui, em um estado de paralisia. E eu quero que você entenda a visão que Deus está me dando. Só consegue, irmã, decifrar as coisas do Espírito quem está no Espírito. Então, em nome de Jesus, eu peço a você que olhe com os olhos da fé o que Deus está me mostrando, para que você possa compreender as revelações, tá bom? Eu vejo pessoas aqui paradas espiritualmente. E a visão que Deus me deu não foi uma visão qualquer. Oh, aleluia. Sabe quando você está em uma construção e você está naquela parte do reboco, que você está alisando a parede, passando o alisado? Eu não sei como é que chama isso aí na tua cidade, mas aqui tem um tal do alisador na parede. Irmãs, diante de Deus, eu via o alisador na mão de pessoas. E eu via, aleluia, eu quero que você olhe para esse copo aqui, você imagine que aqui é uma parede, só para você entender a visão que Deus me deu. Aleluia. Eu só quero que você entenda o que Deus me deu. Porque eu quero que você, aleluia, compreenda a revelação que Deus está entregando, tá? Não sei porque que Deus me usa assim, mas é a forma que Ele me usa. Eu quero que você olhe para esse copo. E eu quero que você imagine que aqui é uma parede. Não tem um alisador? Eu via vários alisadores na mão de várias pessoas. O alisador é para lixar a parede. Eu via pessoas com a mão assim, mas elas não conseguiam lixar. Elas não conseguiam se mexer. Orabá sobre calabás. E o Espírito Santo do Senhor falava comigo. E o Senhor dizia assim: paralisação espiritual na obra. Quando nós saímos da posição que Deus nos coloca espiritualmente, aleluia, nós paramos. Ou seja, está na nossa mão a ferramenta, mas nós não conseguimos exercer. Orabaria sobre calabás. E o que eu vi aqui, aleluia, não foi uma nem duas pessoas, mas eu via várias pessoas, espiritualmente paralisadas. Por quê? Porque deu ouvido, aleluia, deu ouvido a Sanbalat, Tobias e Gesem. Quando nós damos ouvido a quem não entende o projeto, a quem não entende o propósito, nós paralisamos. Sabe por quê? Porque Sanbalat, Tobias e Gesem não colocaram um tijolo na obra. E gente que não coloca um tijolo, que não sabe o peso do tijolo, aleluia, vem para tentar parar quem está carregando o peso. Vem para tentar parar quem está com o carrinho de mão cheio de tijolo e levantando os muros. Arabassúbia da gás. E sabe o que é que o Senhor mandou falar aqui para você? Não dê ouvido a quem não coloca um tijolo na obra.
Não dê ouvido a quem não deu um tijolo para levantar os muros. Porque estes que falam contra você, que não deu tijolo, não tem autoridade nenhuma sobre a tua vida. Oh, Neemias sabia a trama deles. E era uma trama de inveja, porque nem quer fazer e nem quer deixar o outro fazer. E o Senhor, aleluia, sabe que o inimigo usa de situações para tentar te parar. Por quê? Porque não tem coragem de fazer, mas quer atrapalhar a tua vida. Quer atrapalhar a obra. Quer atrapalhar o que Deus está fazendo. E o Senhor manda dizer para você, minha filha, não se assuste. Minha filha, não se assombre. Meu filho, eu estou com você nessa obra. E não tem quem se levante, que fique de pé diante do meu propósito e da minha vontade para contigo. Eu sou o Senhor que estou falando contigo aqui. Aleluia. Você não vai dar ouvido. Você não vai prestar atenção. E hoje essa paralisação que está sobre a tua vida, ela vai cair por terra. Porque você vai continuar a fazer o que você foi chamada para fazer. Aleluia. Eu preciso entregar, irmãs. Eu preciso entregar o que Deus está mandando eu falar. O Senhor está dizendo, filha, aleluia. Eu não vou falar filho, porque é uma mulher mesmo. Aleluia. Eu sei o medo que há dentro do teu coração. Eu sei o quanto está difícil para tu dar o passo adiante. Mas a ferramenta que eu coloquei nas tuas mãos, ela é muito grande. E o inferno te paralisou através do medo. E está fazendo com que você não se posicione. E na sua cabeça há uma guerra. Aleluia, se eu me levantar e se eu for fazer o que Deus propôs para mim fazer, o inferno vai me atacar. O inferno vai se levantar contra mim e ali eu não vou suportar. Então você prefere ficar recuada, com medo, de fazer o que Deus manda. Aleluia, por causa, aleluia, da investida do diabo. Mas sabe o que é que eu vejo, mulher? E tu sabes que é contigo. Eu vejo Deus entrando aí na tua casa neste momento. Eu vejo o Senhor te pegando pela mão e te colocando na posição novamente. E ele diz assim, eu poderia levantar qualquer outra pessoa. Eu poderia levantar qualquer outra pessoa, mas eu quero você levantada. Eu quero você de pé. O lugar que é teu tem teu nome. E hoje eu troco todas as tuas armaduras. Hoje eu blindo você. Hoje eu te coloco de volta no lugar que nunca era para tu ter saído. E digo para ti, não tenha medo. Porque eu pelejarei por você. Eu estarei lado a lado contigo. E o homem, aleluia, e teu nome, haverá respeito. Tem gente contando com você de pé.
Ai, decaçobrarabas. Tem gente contando com você de pé. Você não sabe o quanto você é importante para vidas que você deixou, e o Senhor está dizendo, volta para tu buscar, porque tem gente estacionada, esperando tu levantar, para poder tu ir buscar. Tu não sabe a falta que tu faz na vida daquelas que tu dizia assim, mas me dão trabalho. E o Senhor está dizendo, mas é você que eu escolhi para tratá-las. Mas é você que eu escolhi para levantá-las. Não dê ouvido a Sambalat, Tobias e Gesem. Não dê ouvido, porque eles querem parar você. E diz que você nunca mais voltará a ser como antes. E o Senhor manda dizer a glória da última casa. E a daga sobre de calabaraba. Vai ser maior do que a da primeira. A glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. O Senhor manda dizer para ti, eu devolverei a ti, aleluia, tudo em dobro. Posicione-se e tu verás o que eu farei através de ti. Ai, dentro dos teus, aleluia, com os teus, vai haver mudança. Ai, der calabá sobre de calabá xébria, porque eu sou o Senhor, aleluia, que estou falando contigo. Não dê ouvido àqueles que não sabem nada ao teu respeito, aqueles que não te conhecem, porque eu te conheço. Aleluia. Há uma essência nova sendo colocada sobre tua vida hoje. Há uma essência nova sendo derramada sobre ti. O Pai diz para ti, aleluia, eu estou te devolvendo, aleluia, o que foi perdido. Eu estou te devolvendo o que foi tirado. Eu, o Senhor, estou te dando, aleluia, de volta. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu, o Senhor Jesus, estou te dando, aleluia, de volta. E tu sabes, porque eu toco em ti agora. Arabassopra. Entra por esta porta, Jesus. E neste momento toca, Pai, nela. E que ela sinta a tua presença de uma forma gloriosa. E que o Senhor a encha ao ponto dela não aguentar o próprio corpo. Arabá sobre calabás. Neste momento, levanta a menina, raia sobre calabás. Coloca ela de pé novamente. Remantou deica sobranaia. Pega pela mão, porque envergonhados e confundidos serão aqueles que pelejaram contra ela. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo, ele não vai desistir fácil. Ele não desistiu fácil com Neemias. Então, ele não desiste fácil.
aleluia, com nós. Ele não desiste. Você vê no versículo 4 do capítulo 6 de Neemias que Neemias fala: eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Porque o inimigo, ele não cansa fácil. Ele não cansa fácil. Aleluia. E ele vai ficar insistindo para ver se você desiste. E o Senhor manda dizer para você: não desista. Não desista. As investidas são grandes para você parar. As investidas são grandes para você desistir. Mas o Senhor lhe trouxe aqui hoje para dizer para você: não desista. Não pare. Você não pode parar, você não pode desistir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dentro de poucos dias, aleluia, os muros ficaram prontos. Dentro de poucos dias, os muros foram levantados. Aleluia. Tem coisas em anos na sua vida, aleluia, que não aconteceu, e dentro, aleluia, de pouco tempo, Deus pode reverter toda a situação. Deus pode mudar. Deus pode fazer, aleluia. Deus pode restaurar. Deus pode mover. Porque aquilo que é para ser movido, o próprio Senhor, aleluia, se encarrega de tirar. O próprio Senhor se carrega, aleluia, de abrir caminho. Porque tem pessoas aqui que estão preocupadas. E o Senhor me revela preocupadas com o quê, pastora Nitesca? Preocupadas, aleluia, como vão fazer se tem empecilho, aleluia, se tem bloqueio, se a passagem está congestionada. E o Senhor está dizendo assim: não se preocupe. Não se preocupe, porque eu, o Senhor, aleluia, tiro da frente o que precisa ser tirado. Se vocês for ler lá em Josué, onde fala sobre as muralhas de Jericó, quando o rei mandou fechar os portões, ninguém entrava e ninguém saía. E a Bíblia fala que era impenetrável aquelas muralhas. Mas o Senhor tinha feito uma promessa a Josué. E eu quero que você bote a sua cabeça para pensar comigo. Como é que Deus fala que vai nos dar uma cidade? Os portões estão fechados, os muros são impenetráveis. É coisa que parece impossível, né? Não aos nossos olhos. Só que, aleluia, quando o Senhor nos faz a promessa, ainda que na nossa visão ela seja impossível de acontecer, aquele que nos prometeu, ele nos garante. Aquele que nos prometeu é o Deus do impossível. E faz acontecer o que é impossível, bem diante, aleluia, dos nossos olhos. E sabe o que é que o Senhor manda eu lhe dizer? Bem diante dos seus olhos vai acontecer. Bem diante dos seus olhos você vai ver eu agir. Bem diante dos seus olhos você vai ver o acesso sendo liberado. E o que estava bloqueado, bem diante dos seus olhos, vai estar desbloqueado.
O Senhor manda dizer para você, e eu quero que você escute. Preste atenção, ouça. Eu prometi e eu cumprirei. O que hoje para você parece que não vai acontecer, você verá bem diante dos seus olhos. Você verá bem diante dos seus olhos acontecendo. O que foi prometido pela minha boca, assim acontecerá. E o Senhor manda dizer para você. Você vai ver. Aleluia. As coisas acontecendo. Você vai ver as coisas se movendo. Você vai ver o Senhor agindo, colocando o que precisa ser colocado no seu devido lugar. Porque a promessa, ela vai acontecer. Os muros caem. Aleluia. Josué toma posse da cidade. Aleluia. O que era impenetrável, o Senhor coloca na mão de Josué. E não foi só de um ângulo que Deus abriu as portas. Deus abriu, aleluia, por completo. Não tinha mais muro, não tinha porta. Porque Deus fez tudo vir ao chão. Aleluia. O que Deus vai fazer vai ser tão grande. O que Deus vai operar vai ser tão gigante. Porque o Deus que eu sirvo, aleluia, Ele é Deus de coisas grandes e Ele é Deus de coisas pequenas. Mas quando Ele quer fazer algo para deixar registrado, Ele faz algo grande. E o evento que vai acontecer, que evento? Na tua história, na tua vida. Arabará sobre calabás. Vai ser tão grande, aleluia, que de todos os ângulos, preste atenção, de todos os ângulos vai ser visto. Arabaraba sobre de calabás. O evento que vai acontecer na tua vida, o evento que vai acontecer na tua história, aleluia, vai ser visto de todos os ângulos. Quando as muralhas de Jericó caem ao chão, aleluia, Josué poderia ver a cidade de todos os ângulos. Aleluia. De todos os lados. De todas as formas. De todas as maneiras. Sabe o que é que o Senhor manda dizer? De todos os ângulos as minhas bênçãos chegarão até ela. Meu Deus. De todas as formas eu enviarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso entregar isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Preciso entregar, senão eu me esqueço do que Deus está me mostrando. Glória a Deus. O Senhor fala na sua palavra que Ele tem a pá. Aleluia. Nas suas mãos. E o Senhor diz assim: eu vou desentulhar o que está entulhado. Mas não foi qualquer coisa que foi entulhado. O homem entulhou. O homem bloqueou acessos. Não tem quando você está esperando, como se fosse uma água chegar da caixa na sua torneira ali, e parece que a água não chega de jeito nenhum. Aleluia. Como se algo tivesse no cano, para não deixar a água chegar, para não deixar a água sair, como se fossem entulhos, bloqueios. Aleluia. E o Senhor fala comigo, aleluia, que Ele está tirando os entulhos, que Ele está tirando o bloqueio. Arabaraba sobre calabá.
que a pá que está na mão dele, aleluia, vai liberar o acesso que foi bloqueado. Aleluia. Um tempo desse, minha pia não estava descendo a água. Aleluia. E foi preciso tirar a cerâmica do chão, abrir um buraco ali, para saber o porquê que aquela água não estava descendo. E quando o homem que veio aqui, o irmão que ele puxou, veio roupa. E eu tenho pra mim que foi Axarralap que jogou essa roupa. Alabar de sobre calabas. Quer dizer, foi uma criança. Mas a água não estava passando porque alguém jogou algo. Alguém colocou algo. Aleluia. E o Senhor falava comigo, quando o Senhor me mostrava essa pá, aleluia, que tem situações que estão colocando a mão para não chegar. Estão colocando a mão, aleluia, para não descer. Estão querendo entupir o que não é para estar entupido. O de sobre derebarras. Só que o Senhor manda dizer, mas eu não estou falando isso aqui, estou falando espiritual. Eu não estou falando, aleluia, de cano, de água, de roupa, não. Estou falando espiritual, irmãs, que tem bênçãos. Que o homem, aleluia, tem tentado entupir. Tem tentado colocar a mão para não chegar, para não passar, aleluia, até ti. Mas o Senhor manda dizer para você, eu sou o Senhor, o teu Deus, aleluia, que estou com a pá na mão, liberando os acessos. Eu vejo canos que estavam entupidos, estou falando espiritualmente, sendo desentupido. Para que a água passe. Para que a água tenha acesso de passar, aleluia, aonde quiseram bloquear. E o Senhor manda dizer, olha aí, aleluia, descendo. Olha aí, aleluia, seguindo o fluxo que era para seguir, mas foi interrompido porque colocaram, aleluia, o dedo. Mas eu, nesta noite, estou tirando, diz o Senhor. Eu, Senhor, estou colocando por terra. Então descanse o teu coração, porque eu faço acontecer, diz o Senhor. Aleluia. Deixa eu entregar aqui, aleluia, Joel 2, aleluia, Joel 2. A colheita de trigo será boa, Joel 2, 24. E haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam. Quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhoto, que com os exércitos destruíram a colheita. Devolverei tudo que vocês perderam. Aleluia. Quando o tempo, aleluia, chegou o tempo da perda. Foi difícil e doloroso. Mas hoje eu estabeleço uma promessa sobre a tua vida. Diz o Senhor. E a promessa que eu estabeleço sobre a tua vida, aleluia, que a colheita será boa e que eu devolverei harabás sobre calabás. Tudo que abai quer sobre calabás.
o que foi perdido. E derra sobre calabás. Não vou deixar que os outros caçoem de você, que zombem de você. E derre quêmia. Porque tem vivido até hoje. Arabá e a sobre calabás. Em um tempo aonde muitos zombam, aonde muitos desprezam, aonde muitos, aleluia, rirem. Mas eu, o Senhor, devolverei e colocarei nas vossas mãos. Estabeleço essa promessa sobre a tua vida. Orai, kabadaga sobre deca. Tu verás os teus celeiros cheios novamente. Porque assim te diz o Senhor, não faltará, aleluia, farinha na panela, nem azeite na tua botija. Arabá, xere, calabás. Não faltará farinha na tua panela, nem azeite na tua botija, diz o Senhor. Aleluia. Deus está entrando com providência e milagres aqui hoje na vida de pessoas que vão ver essa promessa se cumprindo na vida dela. A ideia sobre cá. Porque vão ver a mão do Senhor prosperando. Vão ver a mão do Senhor fazendo. Hercanaga sobre calabás. Vão ver a mão do Senhor multiplicando. E eu vou dizer que Deus faz. E eu vou dizer que Deus multiplica. Porque eu presenciei na vida de uma irmã. E eu sou testemunha. Ela tinha R$100 para fazer as compras do mês. Ela tem um filhinho, aleluia, que é uma bênção. E ela orava. E ela dizia assim, olha, Senhor, eu vou entrar dentro daquele mercado. Eu sou testemunha. E eu quero que o Senhor multiplique esse dinheiro. Eu quero que o Senhor faça um grande milagre. Eu sei que esse dinheiro aqui não dá para comprar quase nada. Irmã, ela saía de dentro do supermercado com um carrinho enorme, parecia uma feira de R$800. E ainda sobrava dinheiro para ela comprar carne. Não me pergunte como. Eu só não falo o nome dela aqui porque eu não falei com ela que eu ia falar. Mas eu vi o Senhor fazendo. Eu disse, eu vou fazer desse jeito. Aleluia. Para o Senhor multiplicar, para o Senhor fazer. Consagre ao Senhor tudo que você for fazer. E tudo que você fizer prosperará e dará certo. Aragadaga sobre de calabás. Eu vi o Senhor aumentando. Eu vi o Senhor multiplicando. Eu vi o Senhor fazendo. E não tinha aquelas orações. Era uma oração simples, coração puro. Uma oração humilde. E o Senhor se manifestava porque o Senhor gosta da sinceridade. Eu digo, mulher, coloca a mão na minha cabeça em nome de Jesus. Passa essa unção para mim. Aleluia. E não foi uma nem duas vezes que eu vi isso acontecer na vida dela, não.
Eu vi várias vezes acontecer o Senhor multiplicando. Eu vi várias vezes, eu sou prova viva. E eu sou testemunha. E por onde ela passa, ela acontece testemunha, eu me levanto e digo, sou testemunha. Do Deus que multiplica. Do Deus que faz. Aleluia. Do Deus que opera. Do Deus que, aleluia, visita. Irmã, eu fazia live em outra rede antes de vir pra cá. E lá poderia usar fundo musical. E eu tinha uma televisão de 30 polegadas. Assim, pequenininha. E eu botava o fundo musical nessa televisão. Essa televisão queimou. Tem gente que tá aqui que sabe desse testemunho. A televisão queimou e eu chorava. Aí meu pai disse assim, não tenho dinheiro para comprar a televisão. Eu morava com meu pai. Na época, era na pandemia também. A gente não podia pagar aluguel. E eu morava lá e eu chorava. Digo, pronto, a televisão queimou. O fundo musical se foi. Arrumaram uma caixinha e não dava certo. E eu chorava. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou orar nessa televisão. Essa televisão, ela não pode queimar, não. E o meu pai entende de televisão. Ele queimou a tela, tá um preto aí, tem um risco. E eu digo, pois ela não vai queimar, não. Eu desliguei a televisão. E ali eu deixei ela desligada um dia todinho. Me consagrei. Eu disse, pois eu vou orar nessa televisão. Em nome de Jesus, televisão. Eu ordeno a você que você vai voltar a funcionar. Que você vai voltar com essa imagem. Sabe por quê? Porque você é consagrada a Deus. Você é para botar os fundos musical da minha oração, que eu oro aqui dentro do quarto. Eu boto o fundo musical para mim fazer as lives e você não quer funcionar. Em nome de Jesus eu declaro, você vai prestar. Olha, irmã, quando eu ligar a televisão, lá tá ela mesmo tocando, pá, no fundo musical. Eu disse, olha, Jesus é bom, mas eu chorei tanto. Tanto com essa televisão, tem irmãs aqui que sabem. Tem gente que através desse testemunho que eu contei, orou em máquina, geladeira, funcionou. Então coloca a tua fé, aleluia, em ação. A televisão funcionou, até hoje está funcionando, glória a Deus, aleluia, porque Deus é bom. Deus é bom, até hoje está lá. Outras queimaram e ela continua. Sabe por quê? Porque é assim que Jesus faz. Quando Jesus faz, está feito. Já queimou 3 lá na casa da minha mãe. E a minha que eu orei continua para a glória de Deus. Mãe comprou outras, melhor, queimou. A minha continua lá para a glória de Deus. Quando o Senhor faz, Ele faz e fica feito, porque Deus é Deus. Glória a Deus, então coloque a tua fé em ação. Ore mesmo. Eu oro aqui, eu oro ali, eu oro até na chinela. Ore e consagre tudo ao Senhor. Porque eu aprendi assim, colocando a mão, repreendendo tudo que vem para trazer prejuízo. Bate em retirada, Satanás. Viu? Bate em retirada, pega a bagagem da minha casa, da minha família. Vai ter prejuízo lá no outro canto, aqui não. Faz isso, irmãos, que vocês vão ver Deus agindo de uma forma sobrenatural, rompendo cadeias, quebrando grilhões. Não aceite, porque tem irmãs que ficam só, deu errado. Ai, meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Repreenda, o Senhor sabe de todas as coisas, abra sua boca, mas diga que não aceita. Diga ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, entra nessa situação. Tome posse, se posicione, porque Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É assim que Deus faz. Eu vi, aleluia, a irmã orando, Deus multiplicando. Eu orei por uma televisão, Deus fez. Tem várias irmãs que oraram. E em seguida eu vi outros testemunhos de coisas que aconteceram, aleluia, na casa delas, porque Deus é Deus que se manifesta para testificar que Ele é Deus. De
grandes coisas e de pequenas coisas. E o que eu quero falando com isso? Eu quero falando, aleluia, com isso, que quando você coloca diante de Deus o que é preciso ser colocado, Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Aleluia. E quando o Senhor me entregava que o azeite, aleluia, não ia se acabar e a farinha não ia cessar, o Senhor estava dizendo que Ele é o Deus da providência. Oraba sobre calabás. Que Ele é o Deus, aleluia, que multiplica. Que Ele é o Deus, aleluia, que cuida. Oraba sobre calabás. Que Ele é o Deus, aleluia, que toca aonde precisa ser tocado, para abrir o que precisa ser aberto. E eu quero te dizer hoje aqui, tem corações de pessoas, aleluia, que vão ser tocados, para ser aberto o que precisa ser aberto na tua vida. Oh, rabaraba sobre de calabás. Sabe por quê? Porque tu sabe, aleluia, que tem coisas que era para vir para você e não vieram até agora. Porque coração foi endurecido. Oraba sobre calabarabás. Mas o Senhor manda dizer para você, ai de Cassébia, que Ele vai tocar, aleluia, em corações, para liberar o que precisa ser liberado. E para acontecer o que precisa acontecer. Muitos anos os muros de Jerusalém caíram. E dentro de poucos dias, Neemias levantou. Aleluia. A mudança que levaria anos, mas Deus vai realizar em dias. A mudança que levaria anos, mas o Senhor vai fazer em questão de dias. Sabe por quê? Porque quando Deus quer operar, Ele faz. E Ele não precisa, aleluia, de ninguém. Ele usa pessoas? Usa. Ele usa gente? Usa. Tem coisas que Ele coloca pessoas, que Ele usa pessoas. Mas se não querem fazer, se não querem deixar ser usado, o próprio Senhor entra dentro da situação para fazer. O Senhor manda dizer, filha, descansa teu coração. Porque se não fizerem, aleluia, se não fizerem, eu mesmo farei. Eu mesmo agirei. Eu mesmo, aleluia, colocarei. Não entende o motivo? Aleluia. De tanto ataque. Deus vai revelar o motivo de tantos ataques contra você. Aleluia. O ataque é por causa do que você carrega. O ataque não é pelo que eles veem, pelo que você possui. Mas o ataque é pela essência de Deus na tua vida. Arabá sobre calabará. Por isso, os ataques vêm, aleluia, com tanta força contra você. Eu vejo alguém aqui, aleluia, deixa eu entregar isso. Eu vejo alguém aqui, como se essa pessoa tivesse cercada. Como assim? Olha só, eu vou falar para você entender. Não tem quando você já assistiu aqueles filmes de guerra? Tem um até evangélico, O Último Homem. Mas não é sobre isso, só para você entender o que eu quero dizer. Que quando um exército ele vem, ele cerca todo aquele território, eu via como se tivesse uma pessoa e ela tivesse cercada por um exército e ela ali. E isso, Senhor,
falava comigo que essa pessoa está cercada de ataque. Aleluia. Todos os lados, ela está cercada de ataques. E se você for ver com a visão que Deus está me dando, não tem como ela sair. Porque em volta dela é como se estivesse cercado. Alabora de calabás sobre deribás. Mas o Senhor manda dizer para você, ainda que um exército inteiro te cerque, todavia, eles não te tocarão. Porque eu, o Senhor, te livro. Eu vejo um escudo. Araia sobre calha. E eu vejo o Senhor te livrando. Arabaraba sobre calabás. Eu vejo o Senhor te livrando. Existe uma promessa. Anagia sobre calabás. Mas o inimigo não quer que se cumpra na tua vida. Por isso esse ataque todinho. É por causa da promessa. Aleluia. Que tu carrega e Deus está revelando. É por causa, não da onde você está agora, mas é da onde Deus vai te tirar para te colocar. Anaia sobre calabás. Arabaraba xere calabás sobre derebás. Mas o Senhor te diz, aleluia, eu te protejo. O Senhor te diz, eu te guardo. O Senhor te diz, eu te sustento, te renovo, te seguro. Arabá sobre calabás. E eu, aleluia, não te deixo sozinha. Você não vai perder. Você não vai perder, diz o Senhor. Não. Pelo contrário, a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Você não vai perder, diz o Senhor. Olha aqui para mim. O Senhor diz assim, você não vai perder. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Não vão te ver, aleluia, perdendo. Ainda que tenha uma plateia, aleluia, montada para ver a tua queda, para ver o teu fracasso, porque o Senhor me mostra. Uma plateia montada para ver a tua queda, para ver o teu fracasso. Tem até alguns que dizem assim, não vai durar muito tempo. Mas o Senhor te diz, não vão te ver perder. Não vão te ver caindo. A glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Eu devolverei tudo. Eu restituirei tudo. O Senhor manda dizer para ti, confia. Existe, aleluia, o tempo. E este tempo está chegando. E você verá com os teus olhos a promessa se cumprindo. Porque eu farei acontecer dentro de pouco tempo aquilo que levaria anos. Mas eu, o Senhor, estou antecipando. Oh, eu, o Senhor, estou antecipando. Eu, o Senhor, estou antecipando aquilo que levaria anos para acontecer, aquilo que demoraria muito tempo. Eu farei em questão de pouco tempo. A glória da última casa será maior do que a da primeira.
lameira. Aqueles que querem ver a tua queda, o teu, aleluia, o teu cair, ficarão surpresos, porque eu te sustentarei, segurarei na tua mão, e diante daqueles, aleluia, que querem ver a tua queda, eles verão tu de pé, diz o Senhor. Oh, rabás, oh, recalá. Amém? Até aqui Deus me passou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem alguém para Jesus aqui? Se tiver alguém para Jesus, coloque eu quero aceitar Jesus. Porque eu vou estar orando pela tua vida. Hoje é o dia da tua decisão. Hoje é o dia de tu aceitar. Hoje é o dia de tu entrar pela porta, viu? Aleluia. Lembra de Noé, a porta fechou. Aleluia. E depois quiser entrar e não deu tempo. Então Jesus está te chamando hoje aqui para poder tu entrar. Porque um dia a porta vai fechar, nós não sabemos o dia nem a hora. Mas depois que fechar, não tem mais jeito para entrar, não. Então, hoje está aberto, amanhã eu não sei, daqui a meia hora também não. Então, cuida você, porque Jesus tem um mistério contigo. E é com você, aleluia, que Deus quer, aleluia, fazer. Não vai passar para ninguém. Ou tem gente que diz, não, fulano, é com fulano, é com A, é com B, não é com você. Desde conversa, o Senhor está te chamando hoje para aceitar. Coloca aí, eu quero aceitar Jesus. Eu quero me reconciliar. Eu quero fazer uma nova aliança com Deus. Eu vou estar orando pela tua vida. Amém?